teórica e a que interessa a vocês. Eu falei foi só introdução. A introdução foi 1h30, galera, mas o curso vai demorar em torno de 3h30 só. Não vai não, cara. Só 1 hora. Então, beleza? Boa tarde. Eu vou ligar caladinho, mas eu sou o Shelton. E vou estar dando para vocês uma oficina de boas práticas e algumas técnicas que vão melhorar muito algumas das principais funções que vocês vão estar exercendo aqui dentro, pelo menos no início, certo? Enquanto vocês apresentam outras competências. Então vamos lá. Solda eletrônica, né? Então vamos lá. Primeiro é um ambiente ao qual a gente vai estar inserido para poder exercer atividade. Vamos lá. Aqui a gente vê essa ilustração e aqui alguns pontos. Tipo, o ambiente tem que estar limpo, tem que estar iluminado, muito bem iluminado. Vocês vão ver na prática lá que vai ser extremamente importante. Ele tem que estar isolado. Dá ênfase nesse ponto aqui, isolado, por quê? Quando a gente fala isolado, a gente pensa muito em questão eletrostática. Vocês sabem o que é eletrostática aqui? Sim. João Vitor está aqui já. Então, beleza. Certo? Então, quando a gente fala isolado, a gente pensa muito em eletrostática, ter a bancada sempre isolada, com algum material isolante. No caso, sempre é uma borracha. Tá bom? Mas é o seguinte, ele tem que estar isolado também contra produtos inflamáveis. Vocês vão ver aqui na bancada, tanto vai ter álcool isopropílico, vão ter pasta de solda, vão ter diversos materiais líquidos que eles são extremamente inflamáveis. Então, na sua bancada, se tiver algum curto, se tiver alguma faísca, certo? Já vai comprometer não só a sua bancada, como a empresa como um todo, tá bom? Então, por isso, esse é um dos motivos que a sua bancada tanto tem que estar isolada eletrostaticamente, quanto contra incêndios, certo? Beleza. Organizada. Estou vendo nesse exemplo que esse técnico ele é super organizado, a bancada dele é limpa, isolada, organizada, ele sempre faz a utilização de todos os EPIs. Máscara última geração. Esse cara nunca levou um choque na vida dele, eu tenho certeza. Tem seguro, seguro de energia, certo? Tá tudo em dia. Tudo em dia aí, tá bom? Outro ponto importante, se arejado. Realmente você tem a necessidade de um ambiente se arejado? Cara, primeiro, vocês vão trabalhar diretamente com, a gente vai ver o nome disso aqui, nós na frente, que é o estanho, o famoso solda. Eu vou falar só de um componente que tem junto ao estanho, certo? Que é o chumbo. Cara, o chumbo é extremamente prejudicial à saúde. Esse chumbo, tanto ele pode entrar dentro do corpo de vocês, tanto da forma gasosa, ou seja, vocês vão ver que vocês vão derreter esse estanho, que vai gerar uma fumaça, que vai ser extremamente prejudicial à sua saúde. Ou, quando vocês forem derreter, vocês vão perceber que vão ter microfissurazinhas que vão se espalhar por meio da mesa, ou seja, vão pegar na mão de vocês. Se vocês não estiverem protegidos, ou seja, não fizerem a lavagem das mãos, ou se vocês inalarem esse gás, tanto vai dar dor de cabeça e náusea. Eu, no começo, senti muita dor de cabeça, senti muita náusea, especialmente quando você vai estar participando de linha de produção. Porque você ficou na bancada por mais de 3 horas, como teve uma demanda semana passada, em 2 semanas a gente fez quase 2.000 placas. Ou seja, 2.000 placas, tem até um videozinho que eu vou estar mostrando depois para vocês, mas, tipo, se eu não tivesse utilizado todos os EPIs corretamente e o ambiente não fosse arejado, de forma que esse gás foi liberado, essa fumacinha liberada não tivesse por onde correr, com certeza eu teria passado uma semana em casa doente, como eu já passei. Beleza? Então, é extremamente importante que o ambiente também seja arejado e vocês façam a utilização dos EPI. Bom? É o seguinte, na prática que vocês vão fazer, vocês vão estar percebendo que o EPI que vocês vão estar utilizando, basicamente, é o da máscara. Por quê? Vocês vão estar em contato com a solda praticamente ali no máximo 30 minutos. Então, para aquele momento, vocês vão estar fazendo a utilização do EPI máscara de segurança. A gente vai aprender que tem até a forma correta de colocar. Não é só colocar na cara e já era não, certo? Até a forma correta tem que ter. Depois vai ter que ser feita a lavagem das mãos para fazer, para evitar o contato das suas mãos com o alimento que você faça vir ingerir, certo? Certo. Então esses 6 pontos, o ambiente tem que estar limpo, iluminado,
isolado, organizado, arejado e fazer o uso do EPI. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então vamos lá, vamos agora para os famosos ferros de solda. Alguém já conhece, já viu ferro de solda? Sim. Já serve? Massa. Quem não viu também não tem problema. O workshop vai começar como se vocês estivessem partindo sempre do zero. Tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o famoso ferro de solda. Queimei muito e me queimei muito também nos ferros desses. Esse aqui é o fabricante mais disseminado, que é o da Hikari. E ele tem uma característica que, tipo assim, os mais antigos vinham assim. Primeiro de cara você já consegue perceber que eles vão alterando de cor. E essa parte do ferro, que é onde fica a resistência dentro, ela vai engrossando, tá vendo? O que é que isso quer dizer? Que cada um chega até uma temperatura máxima. Ou seja, esse ferro aquece até uma certa temperatura. Se você tem, no mínimo, 4 tipos de ferros diferentes, é porque existe uma tarefa para ser exercida para cada tipo de ferro. Como assim? Vão existir certas superfícies de materiais que elas podem receber mais calor ou menos calor, certo? Então, não tem porquê você pegar um ferro que ele fornece menos calor para um certo tipo de superfície e você aplicar um ferro de alta potência para aplicar naquela mesma superfície. Não vai dar certo, tá bom? A gente vai entender na prática também porque aqui isso não vai dar certo. Mas vamos aqui continuar na parte teórica. Vamos ao primeiro ponto, que é a parte de potências. As potências, elas estão explícitas já pelas cores. Como, por exemplo, a cor amarela, elas são para os ferros de 30 watts. Cor azul, para os ferros de 40 watts. Vermelho, para os ferros de 50 watts. E verde, para os ferros de 60 watts. Essa daqui é a versão mais nova dos ferros da Hikari, que é os ferros que vocês vão estar fazendo a utilização. O que foi que alterou? Basicamente o cabo e onde a linha está ficando. Nível de segurança, todos esses ferros eles são autorizados, padronizados pelo Inmetro, certo? Para garantir a segurança de vocês e a gente manter a de produção. Mas enfim, vamos lá. Perceba que a borrachinha ela mudou. Ela vinha mais no cabo, agora está vindo na pontinha. Mas ainda simboliza a mesma coisa. Esse também é um ferro de 60 watts. Beleza? Acabou de falar as potências, os tipos e os fabricantes. Vamos dar uma ênfasezinha agora nos tipos. Lembrando que fabricantes de ferros de solda. Tem dois que está muito disseminado, principalmente aqui no Norte e Nordeste, que são dois fabricantes, que é o da Hikari, que é montadora nacional, e a Yachun, Y-A-X-U-N. Beleza? Aqui é a famosa chinesinha. Bom, é, Xing Ling, mas funciona muito bem. Bom, se puder comprar da Hikari, massa. Se não puder, compre a Yachun, também vai dar certo. Tá gravando ainda? Tá gravando. Obrigado. Beleza. Pronto. Agora é o seguinte. Vão chegar diversas demandas na minha bancada. Então, muitas vezes, eu ia precisar de menos potência ou mais potência. O que é que eu estou fazendo? Está ligando, desligando o ferro com mais potência, com menos potência? Não. Para que isso fosse de forma optimizada, surgiu a estação de solda, que é o quê? Com o mesmo ferro de solda, eu consigo fazer a variação das potências. Ou seja, quando eu precisar de menos calor, eu diminuo o meu potenciômetro. Quando eu precisar de mais calor, uma superfície que ela aqueça mais, eu vou lá e altero a potência. Tá bom? Isso é medir de graus Celsius, de Fahrenheit, porque tanto vai para os Estados Unidos quanto vem para cá para o Brasil. São só os sistemas de grandeza. Mas aí a lógica para a esquerda esfria e para a direita aquece. Tá bom? Esse ferro ele pode chegar até 800 graus Celsius. A temperatura mínima para você estar fazendo derretimento do estanho, 200 graus. Ou seja, muitas vezes a gente chega na bancada e põe no máximo. E a gente vai ver também que até o excesso de temperatura na ponta do estanho vai fazer com que a cura dele não aconteça da forma correta. E esse estanho, quando ele ficar na placa, ele vai ficar quebradiço. Que foi o que aconteceu no linha de produção semana passada, certo? A gente vai falar disso aí também. Então, muito bem. A gente tem nossos ferros de solda, a solda da Hikari. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Mas, basicamente, para que vocês possam estar entendendo as ilustrações, é o seguinte.
Eu vou estar ligando esse ferro na tomada. Aqui dentro tem a resistência dele. E na ponta é onde se vai fazer a concentração do calor. Exatamente aqui onde eu vou pegar a minha solda, meu estanho, ele vai estar sendo derretido. O modo como eu vou fazer que esse estanho derreta na ponta do ferro, até isso tem que ser feito da forma correta. Vocês vão ver que muitas vezes vai ser feito bolinha, ou não vai derreter, ou vai ficar quebradiço. Então não é só você comprar um ferro no mercado e comprar um rolo de solda que vai dar certo. Não vai. Entendeu? Não vai. Então vamos dar continuidade. Já entenderam o que é um ferro de solda, já entenderam o que é uma estação de solda. Aqui do lado é uma estação de retrabalho. Para que vocês entendam melhor o que é a principal função dessa estação de retrabalho, eu vou ter que pular aqui uns slides e mostrar para vocês os tipos de solda que existe em placa. Tá bom? Calma. Eu tenho aqui duas placas base. Primeiro, existe a solda, que ela é PTH. O que é uma solda PTH? É aquela que o componente precisa atravessar a placa. Vocês estão vendo que ele tem essas perninhas, que são os terminais do componente, elas atravessam a placa. E eu faço a solda desse componente do outro lado da placa, tá bom? Vou passar por vocês, para vocês verem melhor. Mas, importante vocês entenderem nesse momento é o seguinte, de solda PTH, eu tenho que fazer com que os terminais atravessem a placa para que eu possa fazer a solda desse componente. Essa aqui é a solda mais comum que existe hoje em dia, que é a PTH. A grosso modo, você solda por meio dos orifícios da placa. Certo? Pode passar aí para vocês verem. Luca? Esse cara aí. Beleza. Tá bom? Então, essa é uma solda PTH. Ela geralmente vem com componentes maiores, que é a famosa eletrônica analógica aí. Então, vocês que fizeram essa placa? Não, mas a gente faz parecida, humildemente. Tem a aplicação, assim, já. Como é, irmão? A aplicação. Aplicação de como ela foi confeccionada. Ah, essa aí era uma fonte. Foi de iluminação. Isso, essa era a fonte 12 volts 5 ampere. Como a gente precisa estar ligando diversos dispositivos ao mesmo tempo, entendeu? Muitas vezes a gente não percebe e passa 2 dias ela queima. Entendeu? É normal. Essa fonte já estava mais de tive um aula ano. de eletrônica analógica, só que eles só não ensinam a parte da solda. Mas ele explicou os diodos, a ligação na placa, tudo direitinho. Nossa, aí tem toda essa parte, capacitor, de transistor, de diodo, de resistor, né? Nossa, aí tem tudo. Tu vai passar aí, tu vai ver. O cara tá encantado aí. Ah, muito bem, é assim mesmo, é assim mesmo. Cara, quando eu participei do estágio daqui, o meu foi 5 ou foi 6 sessões. Quando os caras me deram a placa para fazer o reparo, eu cheirei até o saco, mano. Eu abri, cheirei. Entendeu? Então, o cara tá apaixonado assim, é massa. Essa outra plaquinha que vai estar passando aqui, já é essa outra solda, que é a solda SMD. A grosso modo, é a solda com os componentes soldados digamos, na superfície da placa. Ou seja, eu não vou precisar fazer com que o componente atravesse a placa para que eu faça a soldagem. Eu vou pegar o componente e vou fazer a solda sobre a superfície. Bom? Vai estar passando lá para cá, olha isso daqui, ó. Essa plaquinha preta é a solda SMD. Essa aqui a gente vai precisar de um módulo 2, que é um módulo mais avançado, porque para esse tipo de solda, meu amigo, entendeu? Vocês vão ter que ter 2 ou 3 oficinas para fazer esse tipo de solda. Para ter ideia, para fazer esse tipo de soldagem, você já não utiliza esse tipo de solda, que é, digamos, a solda solda, que é uma soldazinha capilar. A gente vai já entender porque essa solda ela é capilar. Só um fiozinho de estanho, tá bom? Vamos ver também que não é só um fiozinho de estanho. Mas enfim, a solda que eu utilizo para cá, ela já é líquida, que é a famosa solda em pasta. Vocês vão ver que tem uma diferença em solda em pasta e pasta de solda. É o famoso breu, que a gente usa muito lá embaixo. Mas vamos lá. Conseguiu entender a diferença na solda PTH para a solda SMD? Sim. Ou seja, na solda SMD, eu preciso fazer a perfuração na placa para que eu consiga soldar do outro lado, não é isso? PTH. Como é? PTH. PTH é o quê? Você faz a solda embaixo. Muito bem. É isso aí, certo?
Na solda SMD, eu só preciso que a placa esteja perfurada que eu solde do outro lado, não é isso? Não. Solda SMD ela tem que ser soldada sobre a placa. Beleza? E PTH, eu preciso que essa placa esteja perfurada. Exatamente. Muito bem. Outra só a título de curiosidade. Essa placa, vocês estão vendo duas superfícies. Mas entre essa placa, ela tem mais duas camadas de conexão. Entendeu? Isso aqui é muito legal falar isso aqui, mano, porque eu trabalhava muito tempo em eletrônica e eu só via duas faces. Eu só achava que tinha duas faces. E eu por muito tempo só fiz placa de circuito com duas faces. Entendeu? Mas entre essas duas faces, ela pode ter até mais duas ou mais. Beleza? Geralmente são até 4. Tá bom? Essa aqui tem duas. Essa aqui é PTH, né? Não. Ok? Muito bem, graças a Deus. Acabou de ser lá. Show! Então, solda SMD e solda PTH, beleza. Seguinte, para fazer solda PTH, eu vou estar fazendo a utilização do ferro de solda. Já na solda SMD, eu vou estar fazendo a utilização da estação de retrabalho. É o work. É o quê? Nada mais é do que uma sopradora de ar quente. Bem entre parênteses, certo? Que ela vai fazer basicamente isso. Nessa pontinha aqui, que é a pistola, aqui tem uma resistência parecida com essa. E vai estar soprando ar aqui. Então aqui eu posso estar regulando a pressão do ar. Tá aí. Aqui eu vou estar fazendo a regulagem da pressão do ar. E aqui, e aqui do lado eu vou estar fazendo a regulagem com qual quente esse ar vai estar saindo. Certo? Essa é a estação de retrabalho. Ela é utilizada em soldas SMD. Beleza? Ferro de solda, estação de solda, estação de retrabalho. Só que o que? Cada vez mais a gente tem que trabalhar em espaços menores, espaços otimizados. E você está comprando, como você trabalha nesses dois perfis, você tem que comprar duas ferramentas. Então a Yashun fez a híbrida, exatamente, que são as duas em um só. Então economiza espaço na sua bancada, é muito melhor do que você está utilizando. E o custo-benefício também é menor, porque vai ser as duas em um e, consequentemente, vai ser mais barato. Tá bom? Beleza. Tempo de vida útil de um ferro de solda. Tanto ferro de solda como a estação de solda. Vocês vão ver que aqui na pontinha, ó, tem a ponteira do ferro de solda. Existe um tipo de ponteira para quase toda a aplicação em uma placa de circuito. Ou seja, a mesma ponteira que você vai estar utilizando para soldar um capacitor, não é a mesma ponteira que você vai estar utilizando para fazer a solda de um componente de um circuito integrado. Tá bom? Então, nesse momento, como a gente está dando ênfase à solda PTH, a gente vai estar utilizando essa ponteira. E aqui também eu já ressalto que quando essa ponteira desgastar, porque ela vai desgastar, demora quanto tempo? Demora 1, 2 anos? Cara, pode ser que demore uma semana. Vai depender de como você vai estar fazendo a utilização desse ferro de solda. E aí, essa ponteira acabou, faço o quê? Joga o ferro de solda fora? Não. Você pode estar fazendo a troca dessa ponteira. Então, o que a gente já percebeu, duas ocasiões ao qual a gente pode estar fazendo a troca da ponteira. Ou quando você vai fazer uma aplicação diferente, ou quando você realmente precisa fazer a troca por causa que o componente já está defasado. O componente não, o ponteiro do meu ferro de solda. Beleza? Então, não precisa jogar fora, essa ponteira troca. Certo? Beleza. Alguma dúvida até aqui? Duas? Beleza. Vamos às pinças. Eu ia trazer uma pinça e não trouxe, mas vamos lá. Sempre que eu preciso fazer, que eu preciso mensurar ferramentas para minha bancada, eu sempre tento pegar ferramentas genéricas. Por quê? Para que eu não precise ter uma ferramenta específica para cada tipo de atividade. Se eu pegar uma pinça que atenda diversas atividades que eu vou extrair na minha bancada, eu vou ter custo-benefício de tempo, quanto de dinheiro. Otimização de espaço também. Obrigado. Beleza? Então, tem duas pinças
que mais uma vez da Hikari, que eu gosto de utilizar, é a pinça. Hikari, modelo HK11. Essa é a minha pinça preferida. Mas ela pode receber variações tanto para cima quanto para baixo. Se vir HK12 eu desenrolo, se vir HK10 eu também desenrolo. Certo? Eu gostei de demonstrar essa pinça por conta dessa versatilidade que ela tem. Ou seja, ela atende a maioria das atividades que você vai exercer na bancada. Essa aqui também vai vir no kit de vocês quando a gente for fazer a prática. Beleza? Beleza. Por que é importante uma pinça? Vamos tentar ilustrar aqui. Mostra lá pro vídeo. Mostra lá pro vídeo. O vídeo lá mostra? É que eu tô usando isso. É massa. Beleza. Então, mostrando para vocês o canal de um cara que ele trabalha aqui na empresa. Ele se mete a fazer umas coisas. Aí ele bota no YouTube. Quando dá certo. Pronto, deu certo. Vou baixar na internet. Se quiser usar sala, se quiser. Do nosso aniversário, cara. Tem alguns técnicos de rede aqui, você já. Dando interferência aí. Já estão para o game da Mojado ali. Os caras estão assistindo muito o Mr. Robot. No meu série favorito. É dois logo série. Assisti essa série, mano, desde o primeiro episódio, que tipo assim, uma vez eu tava num site, você vai fazendo os filtros, né? Aí eu coloquei robô, tecnologia e outro filtro. Aí tinha essa série que tinha o primeiro episódio, a Mr. Robot. Só tinha eu, né? Só tinha Eu fiz todos os filtros lá nessa série aí. essa mesmo. O cara ideia é doente aí que fica massa. Aí Pronto, esse carinha aí. Pronto, controle de qualidade é importante. O vacilo que esse cara deu. Mas vamos lá. Tá no teu canal, aqui. SMD Super. É assim mesmo. Bom, isso aí foi só 1.600 plaquinhas aqui. Rapidinho. Teve que fazer. O que aconteceu foi o seguinte. Perceba que aí a ponta da estação de retrabalho. Como é que esse cara fez? Ele pegou a placa, que é exatamente essa, que ela vem em 4. O que aconteceu aí? Ó? Ele com a pinça, pegou o componente, aplicou sobre a placa, certo? Ó. Toda a sua prática, sua técnica, quase coloca o componente. Muita paciência. Muita paciência, brother. Tá entendendo? Depois ele pegou a pistola de ar quente. Agora imagina eu ajustar esse componente com o dedo. Porque esse componente é desse tamanho, cara. Entendeu? Ou seja, esse componente aqui, ó. E eu sabia disso proporcional. Como é que eu vou. E entender depois, né? Como é que eu vou fazer um ajuste? Ó, isso já foi uma vez, ó. Isso é crente, sabe? Isso é muito crente. E tipo assim, a letra soprando ar a 500 graus Celsius. Pouco quente, né? É um pouquinho. graças a Deus. Aí como é que eu vou colocar esse componente no local ideal, que vocês viram que tem os pés, que nas perninhas do componente, ela tem que encaixar da maneira correta, com uma pistola de ar quente soprando 500 graus Celsius. Vocês vão perceber que até o comprimento da pinça, ela é importante. Porque se ela fosse menor, e eu estivesse pegando a pinça, tanto a pinça ia aquecer, como ia queimar meu dedo. Ou seja, então a gente vai entender também mais profundamente que na engenharia, cara, nada é por acaso. Tá bom? A gente vai ver também a questão dela uma atividade que a gente vai fazer, que vocês vão estar entendendo. Mas é basicamente isso. Olha a precisão que esse cara teve que ter para estar fazendo a solda desse componente. Certo? E nesses componentes são quantos em média que ele coloca nessa placa? Ah, meu amigo. Existe uma vantagem ainda, né? Essa placa aí,
ela quase toda foi montada por uma máquina, que a gente chama de pick and place. Ela pega o componente e coloca o componente no lugar e solda. A vantagem disso, não precisa de um chinesinho, tá com ferro de solda para fazer. Ela tem um processamento de imagens que ele sabe exatamente em qual componente botar, onde botar e como soldar. Certo? Falando em vida útil, vou mostrar para vocês apresentar a esponja vegetal e a esponja metálica. Então vamos lá. Muitas vezes eu vou ter que fazer o derretimento do estanho na ponta do meu ferro. Vocês vão ver também que eu vou ter que fazer o estanhamento da ponta do meu ferro. Nada mais é do que eu derreter solda na ponta do meu ferro, de forma que ele fique preparado para estar recebendo a solda e eu consiga fazer a soldagem ou dessoldagem de um componente da placa. Ou seja, eu preparar meu ferro para que eu possa trabalhar, certo? Fazer o estanhamento dele. Mas é o seguinte, o ponto é que muitas vezes vão restar excesso de solda, entendeu? Então a solda está aqui, ela está derretendo, o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso aqui, entendeu? Eu não vou fazer isso aqui, porque o ferro está quente, entendeu? Mas isso Tá entendendo? Eu não vou poder fazer nada disso. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar precisando de uma esponja vegetal. Um ponto muito importante. Essa esponja vegetal, ela tem que estar umedecida. Essa esponja vegetal não pode estar seca. Se ela estiver seca e você aplicar o ferro que está a 500 graus Celsius, vai derreter muito bem. Entendeu? Vai acabar derretendo a esponja. Certo? Então, ela tem que estar umedecida. Tô brincando. Agora, muitas vezes, esse ferro ele já vai estar gasto. Você passou o dia trabalhando nele e você vai perceber que ele está com as microfissuras, algumas ranhuras. E se eu aplicar apenas na esponja vegetal, ele não vai ser suficiente para estar fazendo a limpeza. Então precisa de uma limpeza, digamos, mais grossa. Então é aí onde entra a esponja metálica, que também vai ajudar muito no momento que você vai estar fazendo a limpeza do seu ferro de solda. Você está utilizando essas duas ferramentas da sua bancada, estende muito o tempo de vida útil do seu ferro, como optimiza muito o seu tempo. Vocês vão perceber isso hoje, com certeza, que um ferro mal preparado para estar fazendo a solda, cara, é uma perda de tempo enorme. Certo? Muitas vezes você não consegue executar o trabalho. Tá bom? Em uma hora que era para você estar fazendo a produção com ferro, bom, vamos supor que era para estar fazendo 100 peças, com ferro ruim você não chega a fazer nem 40. Tudo isso porque você não fez ou não sabia fazer o preparo do seu ferro de solda. Certo? Seja ferro de solda, seja estação de solda, que é o mesmo princípio. Os dois precisam estar recebendo um tratamento na ponteira antes de fazer o início do trabalho. Beleza? Beleza. Vou falar muita beleza, né, mano? Mas vamos lá. Materiais. Primeiro, esse aqui é o rolozinho de solda que está aqui na mesa, mais um fabricante de materiais para solda. Esse aqui é a Best, que também é referência. Só estou mostrando para vocês materiais com fabricantes referência. Ou seja, que tanto tem autenticação dos órgãos públicos, né? Quanto são de ótima qualidade. Até então, o que está aqui em ênfase é Ricardo e Best. Certo? Então vamos lá. Essa, abre aspas, é uma solda sólida. A gente já viu que a gente vai estar utilizando para uma solda. A primeira Opção Quem teve aula sábado agora ele tá pensando no PHP. Mas tô brincando, galera. Fiquem tranquilos, entendeu? Então, essa aqui é a solda S. Solda embaixo. Solda embaixo. Essa é a PTH. Essa é a solda PTH. Ou é o quê? SHC. SMD. Certo? SMD. Solda SMD e solda PTH. SMD e PTH. SMD e PTH. Beleza? Então, essa solda sólida a gente vai estar utilizando quase que exclusivamente para soldas PTH. Já existe uma solda que ela vem no formato líquido, que na verdade é meio pastoso. Que ela é utilizada para soldas SMD. Ela, geralmente, ela vem aqui nessas bisnagas, que são as pistolazinhas. Pasta térmica, né?
Dracovics. Oi? Tipo uma pasta térmica de processador, né? É, tipo uma pasta térmica processador. A pasta térmica é usada mais para propagar o calor Ah, e aqui sim. é a fixação. Mas a É textura, parecido, mas a o textura princípio- é parecida. A textura, falando só da textura, beleza? Uhum. Já vou deixar ali se vocês quiserem depois na prática. Mas beleza. Essa é uma solda em pasta. E a gente tem a pasta de solda, que é o famoso breu. O que acontece? As soldas, vocês vão ver que ela tem diversos diâmetros. Esse fio, ele é capilar. Como assim capilar? Ele é como se fosse um cano que dentro ele recebe pasta de solda. Na verdade, é uma pasta que facilita no momento da solda, no momento que você vai fazer a soldagem do componente na placa. Tá bom? Eu não tenho nenhum aqui, aí mais uma vez, lá eu vou mostrar para vocês. Essa pasta dentro do filamento de solda, ela só começa a existir nas soldas a partir de 0,5 milímetros. Tem uma solda mais fina do que essa aqui é de 0,5, que é mais fina que essa, que ela já não recebe essa pasta de solda dentro dela. Vocês conseguem imaginar como se fosse um cano, e dentro desse cano ele tem a pasta de solda. E por fora é exatamente a nossa solda. Tá bom? Com o nosso estanho. Ele recebe estanho, recebe prata, estanho, prata e chumbo. Estanho, prata e chumbo. Esses são basicamente os três componentes que constituem uma solda. Tá bom? Então é o seguinte. Muitas vezes a gente vai ter que fazer tanto a soldagem quanto a dessoldagem de componentes. O que acontece? Vamos supor que... Vou pegar essa placa. Essa placa, ela é uma placa que ela foi feita há 5 anos atrás. Foi feita a soldagem de todos os componentes. Essa placa foi para campo, ela foi utilizada e em algum momento ela teve que voltar ao laboratório. Quando ela voltou, eu precisei fazer a troca de um componente. Vamos supor que seja esse componente SMD aqui. Essa solda, ela está antiga, ela está gasta, ela está velha, ela está oxidada. Ela sofreu ação do tempo por diversos fatores. Tanto do vento, quanto do sol, quanto chuva, ela ficou exposta. Se eu fosse aplicar apenas a minha solda, por mais que ela tenha pasta de solda dentro dela, ela não seria o suficiente para fazer com que essa solda que está aqui velha, ela conseguisse reagir ao ponto dela derreter e eu fazer a troca desse componente. Então, o que é que acontece? Qual a solução para isso? A gente tem a pasta de solda, mais popularmente conhecida como breu. Certo? Para que serve? É como se ela me auxiliasse basicamente em duas coisas. Fazer com que o estanho reaja à superfície ao qual vai ser soldada, para que ela tenha uma maior aderência, ou para fazer com que ela reaja de forma que eu consiga fazer a retirada desse componente de uma solda antiga. Tem basicamente essas duas funções. Você está ficando muita coisa na cabeça de vocês, se tiver alguma dúvida pode parar e perguntar. Como é? Explicar de novo? Vamos lá. Como é o nome dessa paradinha aqui? Breu ou? Pasta de solda. Beleza. A funcionalidade dele. Então, primeiro, onde é que ele pode vir, esse breu? Tanto a gente pode comprar assim um potinho, como ele vem aonde? Aqui dentro dessa solda, como se fosse um cano, e na parte de dentro, ele é um fiozinho capilar, e na parte de dentro ele já tem a nossa pasta de solda. Para que serve essa pasta de solda? Ela vai garantir que o meu componente seja soldado da forma mais aderente à placa. Essa é a primeira função. Segunda função da minha pasta de solda: fazer com que a minha solda consiga reagir mesmo depois dela ter passado por um processo de oxidação ou de ação com o tempo de agentes externos. Ou seja, é garantir que a minha solda, a grosso modo, consiga derreter para eu conseguir fazer a troca desse componente. Certo? Eu tenho que garantir que ela vai reagir ao ponteiro do meu ferro, ou seja, que ela vai derreter, para que eu consiga ou fazer a solda do componente ou fazer a dessolda. Além disso, garantir que esse componente fique lá, que ele tenha aderência. Certo? Respondido? Massa. Essa parte de solda, ela só vem nos estanhos a partir de 0,5 milímetros. A gente percebe que a gente tem solda mais fina do que essa. É usualmente utilizada em celulares.
que é a solda de 0,3 milímetros. Essa já não vem parte de solda dentro dela. Caso seja necessário, ou você compra ela de forma externa, ou você utiliza as soldas mais grossas. O que acontece aqui? Temos solda de 0,3, 0,5, 0,8 e 1 milímetro. Como eu falei, a gente sempre gosta de comprar ferramentas para a bancada que elas sejam genéricas, que ela atenda a maioria das necessidades. No caso, a gente costuma comprar sempre a solda de 0,5 milímetros, porque ela atende a maioria das necessidades. Se vocês forem comprar tanto um ferro quanto uma solda para deixar na bancada, para que venha a maioria das aplicações e vocês consigam atender a necessidade de vocês, comprem um ferro de 40 watts e estanho de 0,5 milímetros. Vocês vão comprar e não vão se arrepender, certo? Beleza. Vamos me aprofundar nos outros assuntos. É isso aí. Aqui é essa ilustração, que a solda tanto pode vir assim, como ela pode vir nesse formato, como você pode chegar no tiozinho lá da eletrônica e pedir 1 metro, que também é vendido a 1 metro, tá bom? Vai ser da forma que lhe atender. Seguinte, esse é o famoso fluxo de solda. Mais uma vez, esse fluxo de solda ele é utilizado apenas em componentes SMDs, que são aqueles que são soldados sobre a placa. Muitas vezes eu tenho uma superfície que ela não é tão aderente, ou seja, ela não tem microfissuras, ela não tem ranhuras suficientes para que a minha solda consiga alcançar essas microfissuras, porque ela está de uma forma muito pastosa, ou seja, então preciso que essa solda ela fique mais líquida, de forma que ela consiga aderir à superfície. Isso aqui é a superfície de um pad de um componente ampliada 100 vezes, certo? Você consegue perceber que tem várias fissuras, tem várias ranhuras sobre a superfície. Essa é a superfície ideal para estar recebendo solda. A superfície já está ok, mas a minha solda, ela consegue fixar nessa superfície? Muitas vezes não. Por quê? Porque essa solda ela ainda está de forma meio pastosa, ela não consegue alcançar, usando essa palavra muitas vezes, mas ela não consegue alcançar as microfissuras de forma que ela consiga aderir naquela superfície. O meu que vai dissolver. O meu que vai dissolver a solda para ela conseguir. Exatamente. Então preciso do meu fluxo de solda, que é quando eu aplicar calor na minha solda, ela não vai ficar mais pastosa, ela vai ficar cada vez mais líquida, ela vai conseguir ter aderência naquela superfície. Certo? Essa basicamente é a função do nosso fluxo de solda. Mas a solda não pode perder um pouco da força não, porque ela não está tão concentrada quanto... Não. Nesse sentido não. Beleza? Uma vez que tu tira o ferro, ela não vai estar mais no estado líquido ou pastoso. Ela vai ficar no estado sólido. Certo? Mas foi boa a tua pergunta, porque entra em outra questão, que é muito importante. Que é a questão das falhas. Seguinte, vou pegar aqui o meu estanho e vou aplicar ele na ponta do meu ferro. Vou aplicar ele na ponta do meu ferro. Apliquei na ponta do meu ferro. Se esse estanho ficar na ponta do meu ferro por uma média até 8 segundos, o estanho que está aqui ele já não serve mais. Porque ele perdeu as propriedades dele. Certo? Ou seja, ele sofreu um superaquecimento e aquela solda, se eu for aplicar na placa, ela ou vai dar o famoso solda fria, ou seja, vai virar uma solda quebradiça, ou ela não vai ter aderência à placa. Certo? Então, passou por mais de 8 segundos, eu vou ter que tirar aquele estanho que vai estar na ponta do meu ferro. Então, com a maneira certa de tirar esse estanho que está na ponta do meu ferro, eu venho e jogo no chão. Esponja. Não, esponja. Tem que dar esponja, muito bem. Sempre que eu precisar tirar o excesso de estanho da ponta do meu ferro, eu venho na esponjinha aí, faço a retirada. Muito bem. Algum dúvida até aqui? Não. Aderência ao material. A superfície ela tem que estar sempre limpa e aderente. Cara, o maior segredo da solda está nesses 4 passos. Porque, cara, como eu penei para entender que uma superfície ela não pode estar oxidada e nem gordurosa. E, tipo assim, tinham certas superfícies, ou eu tinha que fazer a troca de certos componentes, que eu ia fazer, e quando eu vinha com a minha solda em cima do componente, ele fazia bolinha. Eu via meus amigos fazendo, cara, e não entendia, entendeu? Eu acho que meus amigos fazem tão bem, mano. E eu não consigo fazer. Aí depois eu olhei assim e eu comecei a perceber o seguinte, que esse cara sempre tinha do lado da escovinha. Que pra mim a escovinha era insignificante.
Mas a escovinha era o segredo da parada, meu irmão. Por quê? Porque ele fazia, ele colocava lá uma cozinha isopropílica aí ficava brilhando. Aí ele liga o ferro de solda. Então, as coisas para mim só começaram a dar certo quando eu comecei a obedecer esses 4 pontos. Que a superfície sempre tem que estar limpa e aderente. Então, ela não pode estar nem gordurosa e nem oxidada. Senão, a minha placa não vai ser possível estar recebendo a minha solda. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Temperatura do ferro de acordo com o material. Isso casa com o que eu acabei de falar, da questão do tempo de estanho na ponta do meu ferro, mas também tem outra aplicação. Vocês perceberam que, tipo, tem diversos ferros de diversas potências, não é por acaso. É porque cada tipo de ferro tem uma aplicação em uma placa de circuito. Ou seja, se eu pegar essa placa aqui, que é uma placa grosseira, que é uma placa de potência, e aplicar um ferro de 60 watts, show de bola, meu brother. Olha o tanto de massa de solda que tem nessa placa. Eu vou conseguir retirar, eu vou conseguir fazer a solda de solda do componente tranquilamente. Mas se eu pegar um ferro de 30 watts, vai ser um ferro menor, é um ferro que vai aquecer menos, eu tenho que passar muito tempo aqui, ó. Certo? E mesmo assim não vai ter calor suficiente para ele conseguir derreter aquela massa de solda que tem sobre aquele componente. Por isso que tem que ter uma aplicação de ferro certo para cada tipo de atividade. Agora vamos inverter. Meu irmão, eu tenho uma solda, pelo amor de Deus. SMD. Muito obrigado. Eu tenho uma solda SMD. As trilhas, vocês conseguem ver, né? Ó, PTH. que é por onde percorrem os elétrons e vão ter a troca de informações, eu vou ter a... Certo? É por onde percorre a energia, a grosso modo, tá bom? Olha a grossura dessas trilhas para a grossura dessas trilhas. Ou seja, o mesmo calor que eu vou aplicar com esse ferro de solda nessa, e eu for aplicar nessa, não vai dar certo. As trilhas, elas vão estufar. Vai acontecer o que aconteceu nessa aqui, ó. Essa aqui foi porque ela recebeu um calor excessivo até para ela, que é mais grosseira. Vai acontecer basicamente isso aqui, tá vendo? Ó? Que estufou. Tá vendo? Criou uma bolha. É isso que vai acontecer, ó. Criou uma bolha no meu circuito. Agora imagina nessa plaquinha. Vai perder a plaquinha, brother. Certo? Então a gente tem que estar muito atento à qualidade de solda que a gente vai estar fazendo no nosso dia a dia, lá na bancada, na linha de produção. Outra dica. Massa. Solda não é cola. O que eu quis dizer nesse momento que eu falei que solda não é cola? É o seguinte. Muitas vezes, eu também errei muito. O que eu queria fazer? Eu tinha um componente na placa. Como é que eu ia fazer? Eu pegava a solda, ela ficava aqui, ó. Eu derretia muita solda na ponta do ferro de solda, aí depois vinha, ó. Só esse tempo aqui, a solda já ficava ruim, entendeu? E vinha aqui, ó. Então, solda não é cola. A maneira correta da gente estar fazendo a solda e a dessolda de um componente da placa é da seguinte forma. O ferro, ele vem sobre a placa. Era isso que eu ia pegar. Eu aqueço aquela superfície. O meu estanho vem junto, brother. Vai fazer esse efeito de derretimento. E eu vou deslizar a ponta do ferro até o fim daquele terminal. É exatamente o que eu ilustrei aqui, ó. A ponteira do ferro sobre o terminal. Depois eu venho com o estanho, faço derretimento. Ficou show, eu vou deslizar ele assim, ó. Sobre, e as soldas ficam lisas e brilhosas. A gente brinca lá no laboratório. Então tem que estar lisas e brilhosas. Tem que ser uma solda perfeita, tá bom? Beleza. Vamos lá. Voltando aqui, solda não é cola, beleza, e não soprar. Mais uma vez eu tenho que ressaltar que a solda ela tem um tempo de cura. Ela naturalmente ela tem que sofrer a sua própria resfriação. Quando eu sopro, tanto vem saliva, ou seja, vem água sobre aquela superfície, como ela vai esfriar mais rápido do que ela para resfriar.
Então, mais uma vez, vai dar problema, cara. Ou seja, ela não sofreu a cura natural que foi projetada, que foi feita para ser feita. Foi um cara lá e soprou aquela solda. Primeiro que é para ser impossível vocês fazerem o sopro sobre a solda, porque primeiro que vocês vão estar de máscara. Porque se você soprou sobre aquela superfície, já está errado. Tá bom? Algum dúvida até aqui? Não. Beleza. Então vamos lá, aqui eu vou ressaltar só duas ferramentas. Essa da esquerda, ela é popularmente conhecida como caldinha. Nada mais é do que um forno, um microforninho, uma panelinha, de um banho-maria, que eu vou estar colocando a minha solda aqui dentro, ela vai derreter para eu fazer o estanhamento de uma superfície. Como assim? A gente vai ver que para eu fazer a solda de 2 fios, vou fazer uma coisa errada, um copinho, assim ó. Se eu tiver que soldar esse fio nesse fio, tanto esse tem que receber solda, ele tem que estar estanhado, eu tenho que cobrir esse fio com estanho, como eu tenho que cobrir esse fio com estanho. Certo? Depois eu vou aquecer a superfície, a solda dos dois vão derreter e elas vão se unir. Isso se eu não quiser fazer emenda, porque no caso eu quero ilustrar o quê? Que vocês vão estar pegando a ponta do fio estanhada e vão fazer o estanhamento sobre a placa. Vamos pegar esse caso. Eu fiz o estanhamento da superfície. O que é o estanhamento? Nada mais é do que eu cobrir a superfície da placa com estanho, solda, para ela poder receber outro material que também vai estar estanhado. Esse outro material que vai grudar, que vai ser fixado, vai ser unido, fundido a essa outra solda também tem que estar estanhado. Resumindo, vai ter a solda lá, que vai estar derretida na nossa caldinha,